TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia. Agradecendo, como faço todas as semanas e nunca vou deixar de fazê-lo, a paciência, a gentileza, o carinho e a audiência que a senhora e o senhor dão ao nosso programa todas as semanas. Na semana passada, nós fizemos um programa com o doutor Mauro Peralta, vereador aqui da nossa cidade de Petrópolis, e com o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro. Mas muitos assuntos ainda ficaram na pauta para serem discutidos, para serem conversados. Um deles é a mobilidade urbana. Então, eu essa semana estou repetindo os meus convidados aqui, doutor Mauro Peralta, vereador, e o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro, para que nós possamos dar continuidade ao programa da semana passada. Mas, antes de iniciar o programa, eu quero lembrar a senhora e ao senhor que há 3 programas atrás, ou seja, há 21 dias atrás, eu criticava a prefeitura e o prefeito por nós não termos em Petrópolis um protocolo de respostas. E vários funcionários da prefeitura, assessores do prefeito, secretários, me criticaram nas redes sociais dizendo que eu não devia colocar da forma como eu coloquei a coisa. Bom, tudo bem. Eu quero dizer que todo mundo tem o direito de se queixar do que eu falo, do que eu penso e da maneira como eu procedo e como eu conduzo o meu programa. Mas eu quero dizer o seguinte, não tínhamos protocolo de respostas para as 2 grandes tragédias que tivemos. Aí, curiosamente, ontem, abrindo a tribuna de Petrópolis, na coluna Le Partisan, tem uma pequena notícia que diz o seguinte, com licença, o óculos caiu no chão. Eu vou ler o que saiu no Partisan ontem, justamente com relação a essa crítica que eu fiz. Depois das chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março, nossas queridas autoridades estão montando, só agora, um protocolo de ações que devem ser seguidas à risca, incluindo prevenção com limpeza de rios e bueiros, contenção de encostas, desocupação de áreas de risco, construção de casas e evacuação da população, bem como o fechamento de vias que podem inundar, ou seja, transbordar. Porque alguém está fazendo esse documento que vai virar uma Bíblia para nos salvar das próximas chuvas. Porque se tem certa uma coisa, vai chover forte de novo. Então, gente, quando eu cobro aqui, quando eu critico, eu quero dizer que eu quero o melhor para a cidade. Nós não tínhamos um protocolo de resposta. A prefeitura está montando um protocolo de resposta. Então, apesar de muitos terem me criticado, lógico, quem me criticou, elementos do governo, muitos terem me criticado, parece que chegou aos ouvidos do prefeito essa minha crítica, essa minha sugestão, essa nossa necessidade. E é para isso que serve o nosso programa, é para isso que serve a TV Correio da Manhã, sabe? Para te ajudar, para mostrar o que pode ser feito ainda para melhorar as condições de vida e a qualidade de vida da nossa população. Bom, eu não vou me delongar, eu vou pedir um breve intervalo agora, em seguida já vou começar o bate-papo com os nossos convidados. Fiquem conosco, é apenas 2 minutos, já voltamos. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer.
Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta. Eu disse que era bastante rápido. E vamos iniciar o nosso bate-papo aqui em continuidade ao que fizemos na semana passada, sendo que essa semana vamos falar um pouco mais de mobilidade e um pouco de Bauernfest. Boa tarde, vereador Mauro Peralta. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Alberto Salgueiro. Boa vereador. tarde. Bom, vamos começar a botar uns tópicos aqui para o Salgueiro cortar, porque ele é muito mais culto e sabedor, engenheiro, do que eu para falar de mobilidade urbana. Primeiro, eu gostaria de saber se ele conhece algum plano de mobilidade urbana feito pelos governos passados, porque o problema de mobilidade urbana não é de agora, então devem existir alguns planos passados. Segundo, nós tivemos de 2016, nós tínhamos 160 mil carros em Petrópolis. Hoje, em 2021 e 22, não tenho estatística de 22, nós temos 186 mil carros na cidade de Petrópolis. Nós temos alguns problemas graves, Você tem ruas estreitas, então você tem problemas de estacionamento que fazem as ruas estreitas. Você, para fazer um corredor de ônibus expresso, você teria que acabar com os estacionamentos pagos, como, por exemplo, existe na Rua da Imperatriz, estacionamentos na Rua 13 de Maio, você conseguiria fazer um corredor. Você teria que taxar mais os carros particulares para você poder ter mais viabilidade no trânsito. Você tem lombadas feitas sem nenhuma técnica. Cada lombada que você tem aumenta a passagem, o tempo do ônibus. Então você aumenta o gasto de óleo diesel, você tem o barulho das freadas e das arrancadas rápidas, você tem o desgaste dos automóveis que passam e se quebram em cima das lombadas, você tem o tempo maior de ambulância, polícia, passarem por essas lombadas, então deveriam ser substituídas por lombadas eletrônicas. Você tem que verificar todos esses problemas. Como fazer isso, engenheiro Salgueiro? Ou o senhor tem outras ideias além dessas para a mobilidade urbana? A gente, infelizmente, teria que acabar com todos os estacionamentos da rua, a gente teria que, as pessoas que não têm garagem, que deixam seus carros nos bairros, que impedem a subida de ônibus, que impedem a subida de carros, você teria que dar um prazo para eles arrumarem garagem para eles, para você poder fazer. E a cada ano, você tem um aumento da frota. Então, não adianta eu ter um plano de mobilidade de 10 anos que já está totalmente defasado. Isso necessitaria de um plano urgente e de medidas urgentes. E você vê, passou-se o governo Bernardo Rossi 4 anos, só vimos a piora do trânsito. Você tem engarrafamentos no Bingen, você tem engarrafamentos na entrada do Carangola, você tem engarrafamentos em Itaipava, em Bom Sucesso, você tem no Valparaíso, você tem no Hospital Santa Teresa, você tem no Alto da Serra.
Nós tivemos a obra do DENIT, por sinal, muito bem feita aqui, que poderia ter feito junto à entrada do Carangola, a ponte de Correias nova para desafogar o tráfego, um novo estudo do Trevo de Bom Sucesso, um novo estudo do Retiro ali, onde você também sai da Barão do Rio Branco em mão única e entra no Remogênio Silva em mão dupla. Isso tudo demanda estudo, engenharia de tráfego. Respondo para você também, que eu não sei quem são os engenheiros de tráfego da CPTrans. Será que nós temos condição de fazer esse tipo de estudo, ou a gente tem que contratar uma fundação maior, a Universidade Católica, ou a UERJ, ou a FRJ, ou outro lugar? Antes de você responder, eu quero falar um pouquinho a respeito do plano de mobilidade urbana que ele colocou, para depois você falar sobre as soluções ou ideias de soluções. Eu me recordo que no governo Paulo Mustrangi, quando então o senhor Orlindo Possato, hoje falecido, era o presidente da CPTrans, foi contratada a Fundação Coptec da UFRJ para fazer um plano de mobilidade urbana para Petrópolis. Uma equipe da Coptec esteve em Petrópolis, fez todos os levantamentos, entregou o relatório, entregou o plano de mobilidade urbana para Petrópolis. Muito bem. Governo Paulo Mustrangi. E lá se vão mais de 10 anos desse plano de mobilidade urbana. Bom, muito bem. A prefeitura pagou a Coptec da UFRJ, recebeu o plano de mobilidade, foi para uma gaveta da CPTrans e nunca mais se soube desse assunto, nunca mais se soube acerca desse plano de mobilidade urbana da Coptec. Porém, por obrigação legal, o município teve que apresentar um plano de mobilidade urbana que empurrou com a barriga desde o governo, do terceiro governo Rubens Bom Tempo e o governo Bernardo Rossi. Quando o prazo estava estourando, foi feito um copy and paste, pavoroso, diga-se de passagem, de um plano de mobilidade urbana. O copy and paste é copiar e colar, pegar pedaços de plano de mobilidade urbana de outros municípios. Foi feito um copy and paste, um plano de mobilidade urbana horroroso, 603 páginas, eu me dei o trabalho de ler. Não se presta para Petrópolis. Ponto. Mas cumprimos a exigência legal de ter que apresentar um plano de mobilidade urbana. Então eu só queria dar esses esclarecimentos antes do Salgueiro entrar no que ele entende como sendo uma solução para nós em termos de mobilidade. Só para complementar, eu quero dizer que no dia seguinte do desastre, nós tivemos 8% das viagens, das poucas que prejudicadas por causa da interdição de vias e tudo. E que o trânsito hoje caótico, se às vezes você leva 2 horas para vir da Posse para cá, ou 2 horas e meia, se você multiplicar isso por dia, o sujeito trabalha 40 horas e fica 24 horas no trânsito, numa cidade como Petrópolis. É mais fácil ir ao Rio de Janeiro do que ir à Posse. Tá? Então, a perda de viagens das empresas de ônibus também são devidas ao trânsito. Você teria que ter, as últimas estatísticas que eu vi, alguns dias com 500 viagens a menos, das 7.500 viagens partidas por dia, só devido ao trânsito. Olha só, o que vocês estão falando é o que todos nós vemos. A situação está cada vez pior. Quanto a atender às exigências jurídicas, infelizmente se faz nisso muito, copiar e colar, e não desenvolver um trabalho que tem que ser feito. Petrópolis, como eu vejo, tem que ser passada limpo em todos os aspectos. Você hoje, o que você pode dizer de mobilidade urbana? Imobilidade urbana. Mas também, o que você pode falar de uma CPTrans que chega às 5 horas da tarde, tira os agentes da rua? 5 horas da tarde, na hora que você mais precisa de agente, ali na interdição da Coronel Veiga ao Washington Luiz, tira o agente. Então ficou travado o dia inteiro, mas à noite, à tarde, depois das 5 horas, aquilo fica escancarado para quem quiser entrar. Então, isso é uma brincadeira que faz de conta. O que falta nesse município, isso eu estou falando no sentido da ação na cidade, né? Não estou falando dos detalhes técnicos mais. Mas é uma brincadeira, acabou o expediente, eu vou me embora. Fim. E cadê os agentes realmente de trânsito? Tem aqui na cidade uns guardadores de sinal. Fica embaixo do sinal para ficar em vez de estar trabalhando onde deveria. Então, é uma tristeza a organização. Bem, você falou que nós já tivemos bem providos de CPTrans, CPT, seja lá o que for. Nós já tivemos técnicos
que ainda continuam lá, que são muito bons, e técnicos que foram embora excelentes. É uma pena, porque a cidade está carente de tudo. Bem falou. Cadê a engenharia de trânsito dessa cidade? Cadê realmente um plano viário que você possa realmente verificar e checar a mobilidade urbana? Porque, falou muito bem, doutor Peralta, ruas que passam um carro, porque tem estacionamento, às vezes um ônibus não passa, né? E continua assim mesmo, lá em cima, Voo Paraíso. Tivemos uma carreta na Monsenhor Bacelar que parou o trânsito todo, ela quebrou, não sei se desligou o sensor dela na garagem dela, ficou parada e um engarrafamento enorme, e ontem às 7h30 da manhã. E você vê, o Voo Paraíso é um trânsito caótico. Ruas que não cabem um sentido, tem os dois sentidos, que é isso? A Petrópolis de um sentido, na época de dois sentidos, na época das carruagens, ok. Mas hoje em dia, os veículos aumentaram. Os próprios ônibus são os verdadeiros trambolhos na rua. Não são ônibus que são direcionados, que deveriam ser direcionados para os morros que nós temos. Botam ônibus monstruosos que fazem as pessoas correrem risco de estar dentro deles. E o pobre do motorista, pilotar um ônibus daquele tamanho subindo essas ladeiras que nós temos por aí. Então, bem da verdade, eu acho que a gente precisa um plano de mobilidade urbana, como precisa de outras coisas, para que a cidade realmente possa funcionar tecnicamente. Eu acho que o último que eu vi que estava fazendo alguma coisa interessante foi o Gratacós, que fez aquelas estações de transbordo, né? Alguns brincaram em estação de transtorno, mas estação de transbordo. Estava tentando fazer ali uma redução de viagens vazias, de lugares vazios, fazendo então, espalhando mais os veículos, porque hoje em dia não adianta você botar 200 veículos, um fica atrás do outro, e só atrapalha o trânsito. Você sabe disso? Você sabe que a respeito das estações de transbordo, eu me recordo que no terceiro governo Rubens Bom Tempo, ele tentou fazer uma no Alto da Serra e outra ali onde hoje é em frente de onde hoje é a Condep. Uhum. Tá? O pessoal do Alto da Serra gritou contra essa estação de transbordo, não queria a estação de transbordo ali, estava se sentindo mal com a estação de transbordo ali. A coisa chegou a um nível que a estação de transbordo foi desativada, foi desmontada e não seguiu-se à frente. Mas eu queria te perguntar, o doutor Peralta, o seguinte: eu estive recentemente em Três Rios e vi uma quantidade muito grande de mototáxi. Se nós temos 180 mil veículos licenciados em Petrópolis, se o nosso trânsito não flui, se não temos uma boa mobilidade, por conta também do estreitamento das nossas ruas, enfim, do aumento populacional, seria interessante para essa cidade nós termos mototáxi? Olha, o meu entendimento seria sempre de votar contra a entrada de mototáxi. Por quê? Isso é interessante. A maior quantidade de acidentes que a gente tem é de motocicleta. Tá? Como vai ser a fiscalização desses mototáxis? Aí eu vou passar para uma outra pergunta para você. Quanto custa um ônibus? Um ônibus urbano, 600 mil reais, e um micro-ônibus, 400 mil reais. Tá? Atualmente você tem Uber, 99, táxi, diminuiu a quantidade de passagens. Você teve a pandemia. Você teve o não pagamento da gratuidade, porque não existe nada grátis. Tá? O que aconteceu com as empresas de ônibus? Por que você acha que eles não colocam um ônibus novo, a sucatinha, né, a cascatinha? Por que tem 39 linhas, se bobear não tem 39 ônibus? Como é que ela vai, com o número de passagens que ela tem, sem aumento desde 2019? Como é que ela vai sustentar isso? Aí você vai botar mototáxi. Idoso não vai poder andar no mototáxi. Fiscalização já é precária nas empresas que não pagam nem as multas dela. Quem vai fiscalizar isso? A CPTrans? Eu acho que nós vamos fazer mais balbúrdia ainda. A gente tem que resolver o problema de um modo coerente. O empresário está para ganhar dinheiro. Tá? Se você colocar desde 2019 a 2020, passagem... O Bernardo Rossi deu o último momento, foi 2020. Que seja 2020, 2 anos. Teve 10% de inflação num ano e 4,6% no outro, mas a variação do juro diesel composto vai dar 16, 17%.
4% de inflação. Qual país do mundo, hoje aqui existe a lei da dupla função, mas se você for viajar nos Estados Unidos, na Europa, não existe trocador. O dinheiro de plástico, isso mais cedo ou mais tarde não adianta. Eu sei que vai ser emprego que você vai tirar, mas isso vai chegar aqui também. Lá não existe frentista. Aqui nós temos frentistas. Tudo isso vai chegar aqui. Não adianta eu ser contra e o futuro vai trazer. O que a gente tem que estudar é o que o senhor acabou de dizer, tem que ter um plano de mobilidade viária. Quem sabe, por exemplo, se eu tirar todo o estacionamento da rua 13 de Maio, todo o estacionamento da Rua da Imperatriz, eu não vou fazer o ônibus vindo dos distritos bem mais rápido para cá, eu não vou acabar com os engarrafamentos dali, se eu fizer um estudo de como, na entrada do Carangola, fazer uma rotatória ali decente, fazer uma entrada para baixo de Cascatinha antes, eu vou diminuir o tempo da viagem. Se eu fizer uma ponte de Correias para as pessoas que vão para lá, não vai ter mais as pessoas entrando na ponte. Eu diminuí o tempo da viagem. Agora, eu não sou engenheiro para dar essa explicação, eu sou um leigo. Tivemos o DENIT aqui. Por que não usamos o DENIT para fazer a rotatória do Carangola, a rotatória do Retiro, a rotatória de Bom Sucesso, se a gente tinha o DENIT? Aqui. Porque não tinha projeto. Sem projeto você não vai fazer. Como ainda quando fazem mal feito. Porque aquele poste que está atrapalhando ali na entrada do Carangola, não conseguiram resolver a história de tirar o poste dali até hoje com a Enel. Quer dizer, brincadeira, né? É outra empresa complicada, mas você está falando... Quase comentei o que queria que você comentasse o que o doutor Mauro falou. Enel é um caos na cidade, não só aqui, em várias cidades. Mas o que você está falando, Peralta, tem todo sentido. Mas eu acho que talvez a solução de um estudo de mobilidade urbana venha a cair em um novo tipo de modal. Como também possa vir a cair em novos pontos periféricos da cidade de estacionamento, inclusive impedindo a chegada ao centro. Quer dizer, tem que ser feito um estudo completo, porque você pensar pontualmente não vai resolver, se resolve aqui e ali. Quando você falou das estações de transbordo que tentaram colocar, eu me lembro, tentaram colocar ali em frente à Condep e na Estrada da Serra. Em local totalmente inapropriado. Esse é o problema. Não adianta querer inventar, achar que a rua vai caber uma estação de transbordo. Ora, aquilo ali não é... Pô, interditaram ali em frente àquela praça para fazer uma estação de transbordo, não é ali. Você vê que as outras estações de transbordo foram feitas pelo Gratacós, foram em lugar correto, foram fora, havia forma e espaço. Ali não tinha espaço, aquilo ali era uma gambiarra, vamos dizer assim, nos dois lugares. Era uma verdadeira gambiarra, um fim da picada, um absurdo, uma destruição da cidade. Até porque, pelo visto, as pessoas não têm gabarito em sentir o que é uma cidade imperial. E é o que eles estão fazendo, destruição. Agora, falou bem sobre os mototáxis. Olha, nós estamos vivendo um problema muito sério. Se você olhar com calma na hora que você vai à rua, você vai com certeza reparar que hoje as motocas, não os motociclistas têm que ter respeito, são excelentes motoristas, tudo isso. Mas os motoqueiros, e principalmente aquelas de motos de baixa cilindrada, que são esses entregadores, parece que estão cheirados. Todos alucinados pela rua. Sorte você se você fizer um trajeto sem levar uma colisão. Porque eles estão completamente loucos. Aí eu pergunto, vem aí uma coisa. Adianta você pensar numa mobilidade urbana se você não estiver pensando também de uma forma de controlar, como o Dr. Mauro Peralta falou? O que adianta esse mototáxi, criar mototáxi, que hoje nós já temos tantos motoqueiros por aí, sem o menor controle? Garanta você que não tem licença, não tem o emplacamento em dia, não tem carteira, não tem uma série de coisas. E estão rodando por aí porque existe a impunidade. Eu acho que você começar a regrar uma cidade, você precisa ter a punição. E não deixar esses vândalos, para mim, vândalos, que botam em risco a vida deles e a vida de terceiros, por aí rodando feito malucos. Mas malucos mesmo. Eu estou há muito tempo falando, ou é a maluquice na forma de direção, ou é o problema da descarga livre. Que aí vem o meio ambiente, aquele ruído alucinado, porque eles arrancam o miolo da descarga. E fica esse inferno que está aí. Então, a questão da mobilidade urbana, eu acho que é uma coisa muito complexa. Precisamos estudar Petrópolis de ponta a ponta. Porque a cidade está... Digamos que agora vamos partir do, não digo zero, mas você vê,
vai numa Washington Luiz, um desastre. Você rodando pela cidade, você vê aquelas línguas de queda de barreira por vários motivos. Vários motivos. Não só as pedras que você mesmo no programa passado falou, pô, essa pedra, várias pedras, eu falei uma pedra, você falou, não, são muito mais do que uma pedra, e realmente são muito mais do que uma pedra. Caindo por aí, você vê telhados irresponsavelmente jogando sem calha, como o Dr. Mauro Peralta falou, na encosta. Você vê uma série de absurdos acontecendo que é aquele negócio, criam o problema para ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer é isso, morte, morte, morte. Então, mas não há jeito. Para ele não ser injusto, ele também tem que dizer que na hora dos desastres, os motociclistas foram indispensáveis porque ajudaram muita gente e chegaram antes dos bombeiros em muitos locais. Então, você também deve agradecer ao esforço que eles fizeram. Dos que fizeram, mas não resolve o problema eles só tratarem desse assunto, e garanto a você que não são exatamente esses que nós estamos comentando. Bom, porque não dá para ser assim. Salgueiro e Dr. Mauro, dentro das suas colocações a respeito do estacionamento na Rua da Imperatriz, na 13 de Maio, né? E eu acrescento também na Rua Tereza, quando a Sinal Park veio para Petrópolis, o argumento que se deu para a contratação da Sinal Park é que seria para ordenar o trânsito em Petrópolis. Argumento primeiro do contrato. Vai muito bem. Alguns locais foram inicialmente colocados com estacionamento pago, com estacionamento rotativo, mas parece que a saga, por um faturamento maior, né, houve uma expansão generalizada de locais de estacionamento e locais absurdos. Por exemplo, lá na Rua Bingen, lá na Capela, ou no Retiro, ali na entrada do Retiro, sabe? Coisas totalmente desnecessárias. Bom, lhe pergunto, já que o senhor deu essa ideia de fazer, para melhorar o fluxo, retirar as permissões de estacionamento nessas ruas, o senhor é contra ou a favor do contrato da Sinal Park? E como é que isso pode melhorar esse contrato? Porque, na minha opinião, esse contrato nunca deveria ter existido. Mas fique à vontade. Eu fico com o senhor. Para mim, tinha que acabar esse contrato. E se olha aqui, se você pensar bem, se você colocar a Rua Nelson de Saepa, antiga João Pessoa, tirar todo o estacionamento de um lado e do outro, ela vai ter mão dupla. Aí você vai ter mão única na avenida e toda, também na Nelson Saepa, porque vai caber 2 carros, 4 carros como era no passado. Como era no passado. Aí você vai ter a Roberto Silveira para um lado, para o outro, você tem a Queller de um lado, do outro. Se você tirar a Imperatriz de um lado e do outro, se você fizer a 13 de Maio sem estacionamento, você tem o centro histórico todo com 2 vias. Agora, tem que ver o impacto no comércio, se isso vai ter impacto, porque se você for em São Paulo, qualquer comerciante tem 3 vagas na frente da loja dele. Aqui nós não temos, porque a nossa cidade não foi planejada para isso, tem o IFAM também para atrapalhar. De um lado, para manter a tradição, do outro, a gente teria que colocar local para as pessoas estacionarem. Ou fazer um transporte público de qualidade, que as pessoas posso ir de carro, de ônibus, porque o ônibus funciona, o ônibus não tem barata, o ônibus não chove dentro, o ônibus passa no horário. Talvez você não conseguisse resolver dos bairros, mas dos distritos eu garanto que você resolveria. Embora eu não seja técnico. Novamente, temos que ter um estudo de uma universidade, de uma fundação, para dizer que no ano de 2022 até 2026, 2027, nós precisamos ter isso. Isso que o doutor Mauro falou, ignorância, não vai adiantar nada e acabou. Porque nós vamos ter o aumento do número de automóveis. Quero dizer também que não há punição, porque eles empinam a moto, alguns... Depois eles se quebram todo e a gente paga a estadia deles no hospital e gastando dinheiro do SUS que podia ser usado de modo preventivo. Mas eu queria novamente dar os parabéns aos que ajudaram. E foram muitos às vezes não tinham carteira também e ajudaram do mesmo modo. Mas às vezes tem outros que têm carteira e são barbeiros, têm dificuldade, são piores do que... Mas olha só, Mauro, existem várias coisas. É claro
que você ajudar numa hora de emergência é uma coisa, a outra é manter todos os dias a forma de fazer. Existem leis para isso, eu sei. Existem leis para isso. Ou nós cumprimos a lei, ou larga para lá e ninguém cumpre a lei e vira baderna geral. E se eu fosse prefeito, chegaria ali no Morro do Ventura, Monte Florido, Luiz Pellegrini, e avisava aos moradores, olha, eu vou rebocar os carros que estiverem na rua, que não deixarem o ônibus passar, o caminhão de gás, ambulância, se não tiver como passar, eu vou rebocar os seus carros. E com multa cada vez mais pesada. Comprou um carro, tem que ter um local para colocar, porque o meu direito termina onde começa o seu. E o direito da população é muito maior. Então eu não posso, eu que ando de carro, prejudicar as pessoas que vêm de ônibus. Então eu acabei de dizer para vocês que o pessoal da posse dos distritos leva 24 horas por semana, trabalha 40 horas e leva 24 no ônibus. Então, o tempo de lazer dele, de fazer as outras coisas, diminui muito. Aumenta o estresse, aumenta a doença, aumenta a hipertensão arterial, aumenta aqueles que, infelizmente, ainda fumam, mesmo estando... Nada contra o Bernardo Filho, que mesmo estando no maço de cigarro, que dá câncer, que dá tudo... Mas eles fumam. Isso tudo é pelo estresse da vida diária. Se eu fosse prefeito, eu seria massacrado pela população. Mas eu juro que eu tentaria fazer isso. Peralta, acontece que você tem que realmente pensar em outra filosofia, não atual. Você não pode manter esses estacionamentos de qualquer jeito. E você falou bem da Sinal Park. O que ela te fornece? Nada. Absolutamente. Antigamente, quando começaram... Tem que ver qual outorga o município, que ela deu ao município. Olha só, quando começou essa ideia... É melhor nós não entrarmos nesse particular. Quando começou essa ideia de fazer esse estacionamento, até teve um parquímetro, se lembra? Até aquela confusão toda. Bom, quando começou isso aí, ainda oferecia um seguro, que eu não sei se funcionava, para quem estava estacionado naquela área. Hoje em dia, são meros catadores de dinheiro. Sim. Então, para que essas pessoas existem? E um dos estacionamentos mais caros do estado. Ainda isso. E para que eles existem? Eu não preciso desse tipo de gente, não me dá nada e ainda cobra uma fortuna. Talvez o nosso vereador possa responder por que eles existem. Não sei se ele vai poder. É uma coisa meio complexa. Não sei, mas vou tentar descobrir. Quando eu descobrir, eu vou lhe informar. Nós estamos pedindo agora a outorga da Água do Imperador. Então, eu gostaria de saber quanto que a Água do Imperador pagou para botar os canos dentro do Rio Quitandinha. Eu gostaria de saber quanto que ela tem que pagar por mês para cobrar o nosso esgoto, até de quem não tem. Quem autorizou a construção de uma estação de tratamento em frente ao Hospital Santa Teresa? E outra, tirando a possibilidade de ter a segunda pista, porque podem falar o que quiserem do Dr. Paulo José Alves Ratz. Mas pelo menos ele teve uma visão, o último, de estadista, porque ele fez a pista do lado direito da Barão do Rio Branco, ele fez a duplicação do Bing e estava planejado fazer a duplicação da Washington Luiz. Ainda existe a possibilidade de você fazer uma pequena duplicação ali na Ponte de Fontes. Da Ponte de Fontes, Da Ponte de Fontes, tá? E também existe, já deveria estar pronto, agora eles deram mais 20 dias, a ligação Bing-Quitandinha, que também vai melhorar a situação. Um dia essa novela Bing-Quitandinha acaba. Eu não acredito. Eu quero pedir licença a vocês, mas eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra.
UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. E aqui? Muito bem. Estamos de volta. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa 2 convidados. Em continuidade ao programa da semana passada, onde falamos de vários assuntos, mas ficou pendente o assunto mobilidade. Então, novamente, eu trouxe o Dr. Mauro Peralta e o engenheiro Carlos Alberto Salgueiro. Minha gente, o Salgueiro começou dando algumas soluções. E aí, o Dr. Peralta disse que não era engenheiro e que passava essa bola para o Salgueiro. Nós vimos como algumas alternativas um novo plano de mobilidade urbana. Fundamental. Vimos como alternativa a redução dos locais de estacionamento. Vimos como alternativa a retirada dos quebra-molas com o uso de, portanto, de quebra-molas eletrônicos. Eu sou favorável a nem existir quebra-molas eletrônicos, mas vamos à frente. Seria uma solução. Vimos como solução coibir os estacionamentos irregulares em vários bairros. Tudo isso já ajudaria no fluxo. E eu pergunto o seguinte: se nós tínhamos no passado mão e contramão na João Pessoa, e hoje Rua Nelson Aero, se tínhamos mão e contramão na Monsenhor Bacelar, hoje provisoriamente estamos tendo novamente. Se tínhamos mão e contramão na Washington Luiz, não seria interessante, e eu quero colocar essa questão para vocês, nós voltarmos a ter isso exatamente e eliminarmos o estacionamento nessas ruas e ver uma forma de compensar os comerciantes que serão os primeiros a berrarem contra essa ideia? Eu diria o seguinte, o Bernardo, isso tudo se falou, e eu acho que isso faz parte do estudo de mobilidade urbana. Por quê? Claro, existindo a João Pessoa, nós antigos falamos da João Pessoa, a mão dupla foi excelente, né? Foi excelente, mas houve uma sobrecarga, e bem falou mal, esse estacionamento, porque veja a própria 16 de março, aqueles foco de estacionamento, aquela rua só serve mesmo para estacionamento, não serve para rua de serviço, não serve para mais nada. Então, teria que ser regrado, realmente teriam que ser regrados os estacionamentos. Você não são só os comerciantes que ficam prejudicados pela falta de estacionamento, também os donos dos carros que têm que colocar o carro em algum lugar. Então a gente tem que ter uma opção, dar uma opção para eles. E o Mauro falou, os ônibus, sim, com certeza. Pode ser que seja os ônibus, ou seja necessário um novo tipo de mobilidade urbana, ou um VLT da vida, ou alguma coisa desse tipo, que faça confortável e tecnicamente essa andança pela cidade. E falando mais, nem sempre... Quando você fala em VLT, eu acho brilhante. Mas o problema é o custo de se ter um VLT nessa cidade. Se nós não conseguimos resolver problemas bem mais baratos e com soluções bem mais amenas, a implantação do VLT seria bacana. Seria uma ideia futurística, um negócio perfeito para a cidade. Mas a gente tem que pensar onde é que é o custo. Vou te dizer por quê. 1 quilômetro de metrô em São Da última obra que foi feita de metrô em São Paulo, 1 quilômetro de metrô da linha 4,
custou 5 bilhões o quilômetro sem os trens. Apenas a parte de engenharia. 5 bilhões o quilômetro. Aí uma vez eu me lembro que teve um vereador no passado que subiu à tribuna lá da Câmara, fez um discurso bonito a respeito de um metrô que sairia do Quitandinha e viria até o centro. Bacana, bacana. Quantos quilômetros nós temos do Quitandinha ao centro? Uns 7. Mas Eu na época, eu calculei em 8 quilômetros. Aí pensei, 5 vezes 8, 40. São 40 bilhões de reais só para construção, sem falar os trens. Ah, mas isso pode ser feito uma parceria público-privada. Que bacana. Quem é o empresário otário que vai botar 40 bilhões não tendo um fluxo durante 25 ou 30 anos para pagar o próprio investimento? É o que vai acontecer com o VLT. Peraí, você está confundindo a técnica. Não, eu sei, não estou confundindo Você... não. Eu sei o que eu estou te falando. Eu estou dando só um exemplo, eu fui além. Sim. Eu dei o exemplo do metrô. Nós temos um exemplo do VLT, o VLT também não é barato, Salgueiro. Não é barato. Olha, existem várias opções de VLTs. E outra coisa, você quando falou no metrô, você falou numa coisa subterrânea. Eu estou falando numa coisa de superfície. O VLT, no caso, seriam os trens, bondes melhorados, de superfície. É claro que existe um custo, mas muito mais baixo do que você falou. Isso tudo, as opções têm que existir e têm que ser estudadas. Onde está o plano de mobilidade urbana? O que não pode ser aberto é fechado uma opção. Como, por exemplo, o ônibus é uma boa opção? Certamente não é. Primeiro, porque o volume de transporte de um ônibus é um X. O transporte é muito mal feito e as pessoas são socadas ali dentro, porque esses veículos são os veículos, digamos que queixo duro, né? Então você tem ali um desconforto sem tamanho, ainda mais numa cidade como essa cheia de problemas, né? Cheia de buracos, cheia de quebra-mola, que eu concordo plenamente com o Dr. Mauro, teriam que ser reduzidos e realmente a passagem, às vezes, de um ponto ao outro da via deve ser feita não atravessando em si a pista, e sim talvez por elevação, uma passarela ou algo semelhante. E a gente cai no mesmo problema da falta de dinheiro para esse tipo de investimento. Mas falta de dinheiro sempre vai acontecer, mas o dinheiro tem que ser locado de forma justa e bem aproveitada. É que nem eu digo, não adianta às vezes botar 50 ônibus que 45 anda mais rápido. Não só. Salgueiro, numa cidade onde a prefeitura é a maior empregadora do município, e há um número, eu me lembro que o falecido Felipe Guedon falava em um número em torno de 12 mil funcionários, na minha opinião é mais, mas eu vou ficar com os números do Felipe, que ele era um estudioso. Uma cidade onde a prefeitura é a maior empregadora do município, onde a folha da prefeitura é algo descomunal, onde os gastos da prefeitura são gastos levados a efeito sem uma agenda de prioridades, onde o que sobra do orçamento para a prefeitura é um percentual muito pequeno do todo para que possa haver investimentos, a gente tem que ser práticos e objetivos. O que a gente pode fazer sem dinheiro ou com pouco dinheiro? Como é que podemos solucionar isso aqui de forma criativa? Concordo. Concorda, doutor Mauro? Concordo. Concordo em gênero, número e grau. Só para aduzir a ele, o chassi de caminhão que eles usam, porque é mais barato que o chassi do ônibus, né? E nenhum empresário vai investir. E vocês vão ver isso, vai ter até agosto, até outubro, tem que ter a licitação por via judicial da linha da Cascatinha. E se mantiver o preço de passagem, que eu já acho muito alto, não vai ter empresário que vai querer uma empresa de ônibus para ter prejuízo. Ele tem que pagar o capital dele, ele tem que ter uma remuneração sobre o capital para ele poder manter os ônibus dele em circulação. Antigamente tinha uma lei que eu tenho que ver na Câmara se eu posso refazê-la ou revitalizá-la, que dizia que você tinha que ter os ônibus com 5 anos no máximo e tinha que estar escrito atrás dos ônibus. Alguém tirou isso. Se a gente fizer isso no ônibus da Cascatinha, não vai ter nenhum para fazer, porque nenhum deles. E o que acontece você como engenheiro com um ônibus velho? O custo de manutenção dele aumenta. E como eu tenho o mesmo quantia que eu recebo, diminuído pela pandemia, diminuída pela concorrência com o Uber, 3 pessoas, por exemplo, que venham
do Carangola para a Avenida, é melhor vir de Uber do que eu vir de Volto a ônibus. dizer, o que Aí você é mais carro na rua, mas- porque as pessoas vão de Uber, porque entraram no Uber, porque não tem dinheiro mais, perderam o emprego, foram mandados embora do banco e tudo. Aí tem... Eu fiquei sabendo que um Uber do centro até Itaipava custa R$30. Depende do horário, né? Não, bom. Quer dizer, 3 pessoas se reúnem R$10 para cada uma, vai de ônibus por quê? Não, de jeito nenhum. Agora, Mas eu queria entrar num assunto agora que eu acho interessante, que eu pensei muito desde o nosso programa da semana passada, a respeito, e você também pensou, de como melhorar o astral das pessoas em Petrópolis. isso. E eu resolvi lançar uma campanha. E quero convidar a senhora e o senhor para ingressar nessa campanha. Boa. Porque é muito difícil a sociedade civil organizada se organizar. Porque quando se reúnem 30, 40, 50 pessoas numa sala, são tantas ideias pulverizadas que coordenar essas ideias e tocá-las à frente é muito complicado. Então eu vou lançar uma ideia aqui, eu vou lançar uma campanha que eu quero que a senhora e o senhor me ajudem. Nós vamos lançar a campanha agora, uma agenda positiva para Petrópolis. Uma agenda positiva para Petrópolis. O que a senhora e o que o senhor vai fazer para me ajudar? Vai pegar uma foto do Palácio de Cristal, da Casa de Santos Dumont, do Pórtico, enfim, ou uma foto bonita de uma árvore de Petrópolis, enfim, uma foto qualquer de Petrópolis, vai postar no seu Facebook essa foto de Petrópolis e vai convidar as pessoas a virem conhecer Petrópolis. O poder de capilaridade da internet é muito grande, a gente alcança o mundo inteiro. Às vezes você tem um amigo em São Paulo, em Curitiba, ou até no exterior, que vai ver a sua postagem e vai talvez, com a sua foto, com a sua fotografia, com o seu convite, despertá-lo para vir conhecer Petrópolis ou para revisitar Petrópolis. Então eu queria lançar essa campanha aqui hoje. Essa campanha eu apelidei de uma agenda, ou nominei de uma agenda positiva para Petrópolis, tá? Convidando a todos a postarem no seu Instagram, no seu Facebook, tá? Um convite aos amigos para conhecer Petrópolis. É barato, é fácil, todo mundo pode fazer e vai nos ajudar muito e vai ajudar muito a cidade. Eu gostaria que vocês comentassem essa ideia. Eu acho uma boa ideia e vou botar nas fotos o bonde, que a garagem deles era onde é a única hoje, para o Salgueiro. E a passagem deles pela Praça da Confluência, que era ali o Palácio de Cristal. Nós tínhamos o bonde em Petrópolis. Tínhamos. E vou botar outra para ele também, que é do trem. Porque a linha onde o trem passava, as estradas mineiras, poderia ser onde o veículo dele Com certeza. serviria. Eu fico feliz. Então, eu vou colocar o bonde, que não é do tempo do Bernardo, que é um jovem ainda, jovem, mas é do tempo do Salgueiro. Também e vou não. colocar o trem, que já é do tempo dele, de 1963, 64, que tiraram o trem aqui da cidade. Infelizmente, né? Petrópolis perdeu muito, perdeu até a indústria. Até a Fresno Royal, por exemplo, trazia o melaço de trem, de Campos para cá. Aí passou a trazer de caminhão, resolveu ir embora para Jundiaí e nós perdemos uma fábrica que não pagava salário mínimo para ninguém, que dava plano de saúde e tudo, como perdemos inúmeras indústrias. Então, a minha contribuição vai ser a foto do bonde e a foto do trem. E eu, na minha parte, na minha forma de ver, como um quadrado engenheiro, eu diria o seguinte: acho que a administração pública está péssima. Sobra pouco dinheiro, porque certamente o dinheiro está mal aplicado. Então, acho que se fosse assim, o país não teria dinheiro para fazer nada e você vê o que está acontecendo hoje. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, para animar as pessoas, pelo que eu tenho visto numa pesquisa que eu tenho feito na rua, tenho perguntado às pessoas que cada um achava, mas cadê a recuperação da cidade? Onde está a recuperação da Washington Luiz? Cada vez pior. Onde está o pessoal trabalhando, limpando os rios? Não está em lugar nenhum. Então, o que eu acho é o seguinte: para que as pessoas fiquem animadas, elas têm que sentir que as coisas estão melhorando, que as coisas vão melhorar, e não essa estagnação que nós estamos vivendo. Por que motivo? Não sei, não estou culpando ninguém, mas é uma estagnação, porque a coisa ficou do jeito que está. Agora não vem e continua. A água hoje está uma lâmina pouco para sair, transbordar, quer dizer, as pessoas na cidade sabem que se chover forte vai transbordar tudo de novo. Mas, Salgueiro, isso demora, isso não, Não, você não vai é assim poder não. fazer... Não é assim não, Peralta. Eu não concordo com você, sinto muito. Acho que existe realmente uma inércia.
inércia burocrática, não estou culpando, não estou dizendo a inércia se é da prefeitura, se é do Estado, se for. A inércia acontece, o mau profissionalismo acontece, como também eu mais brigo nessa cidade, que eu acho que é um exemplo que existe aqui, é que, na verdade, em pontos técnicos, em locais de administração técnica, não estão os técnicos. São pessoas que muitas vezes nem sabem o que eles estão fazendo ali. Então, eu acho que, como me falaram, e eu vejo também, tem que existir uma força de trabalho, que você sinta que a cidade está realmente sendo energizada, ela está saindo da estagnação. E não é só pegar o carro no Quitandinha e vir até o centro, não precisa falar mais nada. Né? Então, eu acho que isso, veja o seguinte, eu acho que é um somatório de coisas que você tem que ter para chegar a um bem comum. O bem comum que é a alegria da população novamente, porque todos estão muito tristes. Todos estão. Salgueiro, ou melhor, Mauro, você enxerga possibilidades e viabilidades de acontecer a Bauernfest esse ano no final de junho? Eu enxergo toda a viabilidade, toda a possibilidade. Se eu fosse prefeito, eu a faria. Nós precisamos mudar a posição de tristeza da cidade. E a posição só vai mudar com a volta à normalidade. E tudo vai voltar ao normal. Existe solução para tudo, só não existe solução para os 234 mortos. Por resto, existe, e também para os feridos que perderam alguma coisa, existe solução. Os comerciantes perderam muito, eles precisam recuperar, eles dão emprego. A hotelaria ficou com a pandemia fechada durante muito tempo, precisa retornar. Isso é dinheiro que circula. Mais dinheiro na cidade é mais emprego, é mais gente trabalhando. E gente trabalhando esquece os problemas para trás. A gente não pode ficar se lamentando. Aconteceu. Teve problema de não limpar bueiro, de lixo na rua, mas a população também é culpada porque joga o lixo onde não devia jogar. E a gente vai mudar. E eu sou favorável a ter a Bauernfest, sim. Tenha do jeito que puder ter. Vamos tentar cobrar do prefeito que faça o Palácio de Cristal, mesmo que não consiga fazer dentro do Palácio de Cristal, que faça por fora. Vamos ter problemas viários? Claro que vamos ter, mas vamos ter o renascimento da nossa cidade. Petrópolis é muito maior, nós temos enchentes desde a época de Dom Pedro, nós tivemos obras em 2011 no Morro da Glória e não caiu lá. Então vamos fazer as obras necessárias. E Salgueiro, toda a premência que você cobra, que uma população cobra, mas é difícil ser feito. Se pudesse ser feito da noite para o dia, aquilo que levou 10 anos sem ser realizado, não é só de um governo, de vários governos, você não vai querer resolver agora em 15 dias. Mas hoje infelizmente, vai demorar. E não há sobra de investimento. Eu, se fosse prefeito também, utilizaria os funcionários de carreira para os cargos em comissão, diminuiria os cargos em comissão, e com esse dinheiro talvez fizesse obras necessárias. Nós temos no Ministério inúmero dinheiro em vários ministérios, Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, basta que você tenha projetos, sobra dinheiro. Tem superávit no final do ano, porque muitos municípios, infelizmente, não têm capacidade de fazerem projetos e retirarem do governo federal. Eu vou só te dar um exemplo grande. Se o Estado do Rio fosse um país, em um ano ele pagaria a dívida. Nós fornecemos ao governo federal, o Estado, 200 bilhões e recebemos 30 somente. Tá? Então nós somos, o governo federal nos deve pelo menos uma parte desses 200 bilhões que a gente fornece por ano. Agora, se você não faz projeto, Bernardo, você não tem como pegar o dinheiro lá. Mas eu sempre falei isso. No momento... Eu sempre falei isso. Eu falo isso há muitos e muitos anos. Então você tem que ter trabalho e, infelizmente, eu não queria concordar, mas eu concordo com você. Às vezes, você colocar pessoas que te ajudaram politicamente em cargos é ruim. O último grande projetista, digamos assim, pessoa que construía projetos e fazia os projetos, foi o falecido Aguinaldo Goivinho, que trabalhou no governo Paulo Mustrange. Sim. De lá para cá, Petrópolis não teve ninguém, e se tem eu não conheço, nunca ouvi falar e desconheço, que faça projetos para o município. O último foi o Aguinaldo Goivinho. Petrópolis perde muito com isso, porque, conforme você mesmo falou, em todos os ministérios tem verbas que precisam de projetos para serem liberados.
Nós estamos perto do nosso horário final. Eu queria, então, dar a cada um de vocês 2 minutos. Mas ele não falou ainda se ele é a favor da... Exatamente, Salgueiro. Você é a favor ou contra a Boa Fest? Não, eu acho que sou a favor. Eu acho que qualquer coisa que traga energia positiva para a cidade é importante. Eu não estou aqui para só dizer que está ruim, está aquilo. Não, mas eu acho que, paralelamente, vamos fazer a Boa Fest? Vamos fazer um mutirão para fazer essa Boa Fest. Vamos sim, todos ajudarem para isso acontecer. Mas todos, eu digo, é também o governo. É o também fazendo as obras que necessitam fazer, não é chegar aqui para mostrar só miséria, só desgraça. Exatamente pelo que você falou. Falta de projeto. Se você não tem gente aqui na prefeitura, na Secretaria de Planejamento, que tem, o nome é esse, Secretaria de Planejamento, não tem? Então, compre o projeto. Agora era 2 minutos, agora reduziu para 1 minuto e meio para cada um. Bom, 1 minuto e meio é mais do que suficiente para eu agradecer. Estou à disposição. O meu mandato, eu continuo médico no meu consultório, eu estou vereador. E eu preciso dos senhores e preciso do público para me ensinar a ser vereador, porque eu não sou vereador, eu sou médico. Então eles já estão me ensinando a ser tolerante, coisa que eu nunca fui. Estão me ensinando a ser persistente, eu sempre fui. Resiliente também. Se eu sou resiliente, eu posso afirmar com inteira certeza que com projetos igual o seu, pequenos, singelos, a gente vai conseguir modificar. O luto é luto, mas o luto vai ser vencido. Agora, a nossa cidade jamais vai ser vencida, porque os petropolitanos, você é um exemplo disso. Quem aqui, quem pensa que é feliz em outra terra, é porque nunca morou aqui. Bem falado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, digo também que estou à disposição se necessário for, e só posso dizer que realmente esse programa contribui demais para a cidade, que é importante justamente digamos que esse bate-bola, para que saiam ideias novas, para que as pessoas até se sintam capazes de dar também sugestões. Então eu parabenizo você, parabenizo essa tua ideia de aproveitar a internet para que as coisas se desenvolvam. Agradeço o Dr. Peralta e sei que ele é ótimo para fazer isso, para espetar, para catucar, para falar as coisas. São os bons parceiros e eu acho que Petrópolis, claro que vai sair disso. Agora, precisa seriedade? Precisa. Precisa mutirão? Precisa. E precisa alegria? Com certeza. Olha, eu quero agradecer os meus convidados hoje. Aqui vieram comparecer espontaneamente, não vieram obrigados. E eu quero convidá-los... Há controvérsia. Há controvérsias? Muito bem. E eu quero convidá-los para entrar nessa campanha. Uma agenda positiva para Petrópolis é o nome da campanha. E o que você vai fazer? Volto a repetir. Vai postar uma foto de Petrópolis, uma foto que você gosta, que você tenha tirado num passeio, ou até de algum monumento aqui de Petrópolis. E vai convidar seus amigos a conhecer a sua cidade. E convide amigos a fazerem o mesmo. Porque vamos fazer um trabalho formiguinha, que isso aí é um trabalho de multiplicação, que vai ser muito importante para nós voltarmos a mobilizar as pessoas, despertar o interesse das pessoas para virem a Petrópolis. Mesmo que venha passear, venha só, vou subir de manhã, vou voltar de tarde, não importa. Mesmo que não fiquem na cidade, que venham à cidade. Tudo vai nos ajudar. E é uma maneira da gente começar a ser ajudado. É essa que eu estou pedindo à senhora e ao senhor que faça. Essa postagem no seu Facebook e no seu Instagram. Vou pedir ao vereador Mauro Peralta que divulgue também essa ideia na tribuna da Câmara, que peça as pessoas para fazerem isso. Tá? Vou também divulgar essa ideia na rádio, onde eu também tenho um programa. Tá? E eu quero que todos se engajem nessa ideia a partir de hoje. E eu hoje já vou fazer a primeira postagem dessa agenda positiva para Petrópolis. Bom, eu ainda tenho 1 minuto e 10 mais ou menos. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer e mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Quero prometer para a semana que vem um novo programa, novos convidados, novos assuntos. Tá? Tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão dos convidados da semana que vem. Quero desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor.
DVC, a TV do Correio da Manhã.